Quem tem diabetes, será que pode consumir pé de moleque? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência e no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional, a lista de ingredientes e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Essa época do ano que a gente encontra pé de moleque com muita facilidade e muita gente tem dúvida. Então vamos falar sobre ele para poder ajudar as pessoas a fazerem escolhas inteligentes cada vez mais. Inclusive, alguém aqui na minha casa já consumiu uma boa parte desse pé de moleque. Então bora para o vídeo. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo, independentemente do tipo de diagnóstico que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender a lidar com o seu tratamento, com o seu diagnóstico de diabetes e assim, através do entendimento a respeito da alimentação, do uso de medicamentos, da prática de atividade física, conseguir melhorar o seu tratamento cada vez mais. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar o pé de moleque tradicional, que é esse aqui que eu estou nas minhas mãos, que inclusive é muito cheiroso. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional, levando em consideração 100 gramas de pé de moleque. Eu sei que é uma quantidade bem alta, mas colocando 100 gramas a gente consegue fazer com que você entenda as quantidades de macronutrientes que possui o pé de moleque, tá ok? Então a tabela nutricional tá aqui agora, avaliando 100 gramas, nós vamos ter aí uma quantidade de 561 calorias, ou seja, é muita caloria para 100 gramas apenas do produto. Já em relação à quantidade de carboidratos em 100 gramas, nós teremos 98 gramas de carboidratos, ou seja, é açúcar puro. Em relação à presença de proteínas, nós vamos ter 9,3 gramas de proteínas. Já em relação à presença de gorduras totais, 15 gramas, muito provavelmente por causa do amendoim, que é uma fonte de gordura. Em relação à fibra alimentar, 2,7 gramas de fibra alimentar. Já falando da lista de ingredientes, nós vamos ter apenas melado, que é o melado de cana, nós vamos ter amendoim e regulador de acidez, ácido cítrico, que é para poder conservar esse produto aqui. Então, respondendo a pergunta, eu acho que todos aqui já sabem. Pé de moleque não é indicado para quem possui diagnóstico de diabetes de maneira alguma, pois é puramente açúcar que vai causar o aumento da sua glicemia, que vai descontrolar o seu tratamento e que vai fazer com que você tenha dificuldades em voltar aos níveis bons de hemoglobina glicada. Mas Edu, eu nunca mais vou poder comer pé de moleque? Nós temos algumas versões de pé de moleque low carb. Se você quer a receita do pé de moleque low carb, eu quero que você comente aqui embaixo. Pé de moleque low carb. Aí eu posso pegar
essa quantidade de comentários que vocês vão deixar aqui e criar a receita e jogar lá no meu blog para você fazer a sua receitinha de pé de moleque low carb, que é uma data que muitas pessoas aproveitam para comer, mas se você que é diabético e acaba comendo uma quantidade grande de pé de moleque, você está causando o aumento da sua glicemia de uma forma descontrolada. Então tem que ter essa prudência. Mas Edu, eu não vou fazer o pé de moleque low carb, eu posso comer um pedacinho? Você até poderia comer um pedacinho, mas o grande problema que a gente encontra nisso é: eu vou comer um pedacinho hoje, outro pedacinho amanhã, outro pedacinho depois de amanhã, e no final das contas você comeu um pacote inteiro de pé de moleque, e isso vai causar aumento da sua glicemia, vai deixar ela sempre acima de 200, 300, vai fazer com que a sua hemoglobina glicada suba, e isso não é bom para a sua saúde. Então a gente tem que aprender a abrir mão de alguns alimentos. Eu tenho um pé de moleque aqui nas minhas mãos que eu poderia comer porque eu sei fazer a contagem de carboidratos, sei aplicar as quantidades de insulina e nem por isso eu vou consumir esse pé de moleque. A não ser que eu passe por alguma hipoglicemia, aí eu como um pedacinho para poder regular a minha glicemia. Nós temos que aprender a lidar com alguns adversários que a gente tem no nosso dia a dia da melhor forma possível, de uma forma leve, inteligente e que vai promover cada vez mais saúde. Afinal, muita gente aqui pode viver sem comer o pé de moleque, sem maiores problemas e não vai morrer por causa disso, mas pode ter sim o aparecimento de complicações a médio e longo prazo se comer uma barra dessa de pé de moleque por semana durante o ano inteiro. Então fique atento em relação a isso, tá ok? E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, onde nós falamos a respeito do pé de moleque e sobre como você não deve utilizar esse produto, e nós temos sim algumas versões low carb, então comente aqui sobre se você quer que eu faça uma postagem no meu blog a respeito da receita de pé de moleque low carb, e aí eu jogo lá no blog e deixo fixado aqui nos comentários, tá ok? Se você quer ter um alimento, um suplemento, um doce avaliado por mim, não deixe de mandar o seu comentário, pois eu pego todas as dicas de alimentos e faço anotação para que posteriormente possa se tornar um novo vídeo aqui para o canal e que você possa sanar a sua dúvida, e com certeza a sua dúvida também será a dúvida de outras várias pessoas, tá ok? Então deixe o seu comentário porque é muito importante. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo, pois muitas pessoas têm dúvida em relação ao pé de moleque e assim eles vão aprendendo a fazer escolhas mais inteligentes. Pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e que espalha para cada vez mais pessoas, e o canal continua crescendo sempre, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos para continuar aprendendo a lidar com o seu tratamento através de boas escolhas, de boa alimentação, de boa forma de lidar com a saúde e ganhando cada vez mais qualidade de vida, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.